Bom dia, meus amados. A minha saudação a você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Hoje, 12 de outubro de 2024, sábado, feriado nacional da padroeira do Brasil. E também Dia das Crianças, dois em um, tá certo? Nós estamos aqui meditando na palavra de Deus, trazendo instruções para uma vida cristã saudável. Amém? Estamos vendo aqui alguns trechos do capítulo 19 do Evangelho de João. O capítulo 19 ele trata do julgamento, da condenação, da crucificação, da morte, da ressurreição de Jesus. Tudo isso aí, que coisa maravilhosa, né? Onde os religiosos condenaram Jesus, junto com Pilatos, né? Pilatos era a autoridade que dava ordem ali. Então, isso para mim, é muito impressionante essas coisas acontecerem, mas elas acontecem para que a Escritura seja cumprida. A Escritura se cumpre. Parte dela já se cumpriu, parte dela está se cumprindo e parte dela ainda irá se cumprir e não está muito distante, tá certo? Vamos aqui ao capítulo 19, versículo 31, que diz assim a palavra de Deus. João, capítulo 19, versículo 31. Então, os judeus, para que no sábado não ficasse os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas e fossem tirados, né? Religioso é bicho bom, sabia? Tá vendo aí? Vamos aqui ao texto, tá certo? Assim, aprender com esse texto, para nós que somos cristãos, que cremos em Cristo, que temos a nossa fé exclusiva em Jesus. Se você não tem, eu lhe aconselho a ter. Versículo 31 começa dizendo assim: Então os judeus, para que no sábado não ficasse o corpo na cruz. Era o sábado da Páscoa, a celebração da Páscoa, festa judaica, festa maravilhosa que celebra a libertação do povo judeu, do povo hebreu, do cativeiro egípcio, né? 400 e poucos anos, né? Não é pouca coisa não. Então, celebrar a Páscoa por essa razão, a libertação do cativeiro egípcio, tá certo? Agora, o que me chama a atenção nesse texto, assim, é impressionante assim a meticulosidade dos religiosos naquele contexto e hoje também no que diz respeito a defender as suas tradições. A religião, para defender as suas tradições, ela faz coisa que me deixa impressionado. Não podia permanecer um crucificado na cruz por causa da Páscoa. No sábado não tinha que ter ninguém lá na cruz, não. Então, a bondade tão grande dos religiosos, vamos quebrar as pernas desse povo aí para eles morrerem logo, tá certo? Para que no sábado ele não tenha ninguém na cruz, na sexta logo a gente tire da cruz e tal. Então, isso é uma ideia que me deixa assim impressionado, tá certo? No contexto de hoje, existem muitas religiões aí, muitas. Inclusive a protestante, quando não protesta nada, tá certo? Está do lado do mal. Nós temos que protestar tudo que nega Jesus, tá certo? É nesse sentido que eu estou falando. Então, isso me é impressionante, porque a religiosidade, no seu fanatismo de celebrar, de conservar os seus costumes, as suas práticas, elas são capazes de matar. Já tinham condenado Jesus, Jesus estava crucificado, agora vamos quebrar as pernas, né? Que ele não pode estar aí, não pode ter ninguém pendurado na cruz no sábado, não, que a nossa festa, a nossa religião, a nossa tradição é muito importante. Olha, isso vale para os dias de hoje. As pessoas em cima da tradição negam Jesus. Hoje é o dia da padroeira do Brasil, né? Aparecida. Apareceu quando e como, você sabe? Eu sei essa história, posso lhe contar aqui um dia, tá certo? Então, em cima da tradição, as pessoas negam Jesus, tá certo? É isso que eu estou dizendo. E são capazes de matar. Mataram Jesus, porque forçaram Pilatos a botar na cruz, tá certo? E agora, por causa da tradição, vamos quebrar as pernas, porque não pode ter ninguém no sábado aí na cruz, não.
Tá certo? Então, é o que o texto está dizendo, os judeus, né? Porque o sábado era o grande dia da celebração da Páscoa e ele não podia estar, não tem ninguém na cruz. Amém? Vamos aqui à continuação do versículo, que diz assim: visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado. Exatamente a preparação da Páscoa, a tradição religiosa. É interessante como as pessoas dão importância assim ao dia, à tradição, e não dão tanta importância ao dono de todos os dias, né? Que é Jesus, inclusive do dia de hoje, da Páscoa, qualquer dia, sábado, domingo, segunda, terça. Ele é Senhor de todos os dias. Como Marcos, capítulo 2, versículo 27 e 28, eu vou ler para nós, tá certo? Marcos, capítulo 2, versículo 27 e 28, diz assim: e acrescentou, isso foi Jesus, tá certo? O sábado foi criado, deixa eu localizar aqui é Marcos 2, 27. E acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado, de tudo, né? Do sábado, do domingo, da segunda. Então, as pessoas, por causa das suas tradições, matam Jesus, quebram as pernas de Jesus, nega a fé em Jesus. Tudo isso por causa da tradição. E assim, hoje, graciosamente, é esse dia da tradição religiosa da Aparecida, que apareceu de uma forma assim estonteante, se você conhece, é muito hilário, tá certo? Então, assim, eu estou trazendo essa palavra porque a palavra de Deus é para ontem, ou seja, para o passado, para hoje e para o futuro, tá certo? Ela é atualíssima, não desatualiza, tá certo? Então, assim, celebrar as tradições, assim, no Brasil, esse feriado é bom, né, para quem não gosta de trabalhar. Para quem trabalha e tem responsabilidade, é bom trabalhar, tá certo? Porque o nosso Deus trabalha todas as horas, todos os dias. É claro que ele disse que nós devemos descansar. E ele estabeleceu o sábado, então precisamos entender isso, não para tornar o sábado maior do que Jesus, tá certo? E nem feriado nenhum, por causa de santo nenhum, maior do que Jesus, tá certo? Eu estou, assim, trazendo esse texto para que você, como crente, possa entender. Você está achando bom porque está feriando, se alegre que você está folgando, tá certo? Não vai rezar, não. Um texto. O versículo 31, no final do versículo, termina dizendo assim: rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas. Ora, gente, isso é impressionante. O quanto o poder religioso, eu vou dizer assim, ele é mau. Eles já tinham condenado Jesus, eles já tinham entregue a Jesus a Pilatos e forçado Pilatos a autorizar a crucificação, e ele, com medo de César, fez. Depois disso, agora, queremos quebrar as pernas, né? Porque nós temos aí uma tradição para celebrar. As tradições não podem ficar acima de Jesus, é o que eu estou lhe dizendo, tá certo? Jesus é sobre todos, está acima de todos e é Senhor de todos. Você precisa crer nele e se libertar das tradições. Amém? E diz assim, e fossem tirados, claro, por causa da tradição, não podia ter ninguém morto na cruz, tá certo? Eu acho isso muito impressionante, eu realmente fico imaginando a cara dos religiosos falando para o Pilatos, né? Com aquele pietismo religioso. Oh, Pilatos, isso é muito feio, Pilatos, para você, vai pegar mal para César, ter um homem crucificado no nosso grande dia. Isso é religioso, tá certo? O crente fala normalmente, tá certo? Não incorpora nenhum espírito, não. Oh, Jesus, glória a Deus. Olha, mas a Escritura, eu acho impressionante também, porque tudo isso é para que a Escritura fosse cumprida. O Salmo 32, 34, aliás, o salmista Davi descreve lá que nós devemos adorar o Senhor, louvar ao Senhor, engrandecer ao Senhor. Ele vai fazendo menção disso. E quando chega no versículo 20, ele vai dizer que nenhum dos seus ossos será quebrado. Isso é uma alusão ao que aconteceu com Cristo. Outros textos corroboram também com essa afirmação. A Bíblia se cumpre, tá certo?
Então, Deus providencia tudo, porque a última palavra é de Deus, tá certo? Aqui, para que a Escritura se cumprisse, a religiosidade precisou prevalecer. E é interessante que é mancomunada com as autoridades, tá certo? Em todos os contextos. As autoridades intervêm, dão ordem, autorizam, dizem que é feriado, dizem que não é, faz isso, faz aquilo, porque a autoridade ela tem o seu poder constituído, nós precisamos entender e oramos para que as autoridades de poderes constituídos sejam para o bem, né? Aqui era um falso bem, uma aparência de bem, né? Vamos quebrar as pernas para tirar da cruz mais rápido, porque a tradição tem que ser cumprida e não pode ter ninguém lá na cruz, não. Por isso que eu tenho medo de religioso, amados. Eu sou o irmão André, crente em Jesus de Nazaré. A igreja que eu congrego me consagrou a pastor. E eu acreditei e sei que sou pastor na sua essência. Não entrego segredo de ninguém que venha conversar comigo como o pastor Silas Malafaia fez aí covardemente, falando um segredo que Bolsonaro falou para ele, querendo um conselho. Isso não é coisa de pastor, não. Isso é coisa de gente que se confunde o seu pastoril com outro negócio. Também sou político, defendo a política de direito, tá certo? Mas sou pastor na essência, jamais entregarei o segredo de alguém em qualquer circunstância, tá certo? Estou aqui trazendo isso porque o texto diz isso muito graciosamente, a religião, por causa das suas tradições, e a bandeira está caindo, mas é a do Brasil, tá certo? A bandeira do Brasil é linda, verde, amarelo, azul e branco, ô glória. Você sabe o significado também, né? Se você é patriota, deve saber. Esse texto aqui para nós, amados. A religião, ela mata. Jesus liberta. A religião tira a vida. Jesus dá a vida. Física e eterna. Tudo é dado por Cristo, tá certo? Estou trazendo esse texto para você hoje. Que Deus te abençoe. Deus nos abençoe. Que você possa se libertar da religiosidade. Você possa crer em Cristo. Porque Cristo é a verdade do Evangelho. Não são os conceitos religiosos que são a verdade. O conceito religioso, até certo ponto, tem os seus valores e a sua bondade. Mas a verdade absoluta é Cristo, que é Senhor, inclusive do sábado, tá bom? Deus te abençoe, inclusive dos feriados que as pessoas criam. Não foi Jesus que criou esse feriado, não. Foi os homens, tá certo? Foi os religiosos. Não foi Deus que disse que tinha que tirar da cruz no sábado, não. Foi os homens que disseram que tinha que tirar, criaram lá essa norma. Porque a tradição é colocada acima de Cristo. E nada, nenhum valor religioso, qualquer que seja ele, está acima de Jesus. É isso que eu estou te ensinando. Crê nele. Ele é Deus, morreu por ti e te ama. Essa reflexão para nós no dia de hoje. Que o Senhor nos abençoe, tenha um bom sábado. Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Deus abençoe o Brasil, a nossa pátria amada Brasil. Amém? Fica essa palavra para você. Que o Senhor nos abençoe graciosamente, hoje e sempre. Amém.